Muito bem-vindos, Bruhim Abaim. Existe uma Gemara, eu queria começar com ela, que ela é muito curiosa, e a gente vai desenvolver o tópico de hoje juntos por aqui. A Gemara fala no Tratado de Brachot, pessoal, algo que parece assustador. Se não fosse um pedaço do Talmud, eu nunca diria isso para vocês. A Gemara conta para a gente o seguinte, um episódio. Havia um rei chamado rei Hiskiau. Hiskiau, para que a gente possa entender, era um rei que viveu 700 anos antes da Era Comum. E esse rei foi um rei muito tzadik. A gente teve na história do nosso povo reis que foram bons e reis que foram egoístas, pensando neles próprios. É um challenge muito difícil quando a gente tem um poder. A gente acaba, sem querer, se confundindo o porquê a gente obteve o poder. A gente acaba usando o poder muitas vezes para nós próprios, enquanto que o poder foi dado para que a gente possa governar e exercer o melhor para o público. No caso do rei Hiskiau, mais uma vez, voltando, ele foi um rei que usou o poder dele de forma magnífica em prol do público e não dos seus benefícios pessoais. O que eu chamaria de um tzadik. Ele cuidou bem do povo exatamente em todos os aspectos, especialmente no nível também espiritual, que o rei Yehudi, ele tinha um aspecto econômico, político, militar, mas também espiritual, de manter o povo conectado com Hashem. Na época do rei Hiskiau, e aqui a Gemara no Tratado de Brachot, na página 10b, conta pra gente, e no Tratado de Psachim também, que havia um livro chamado Sefer HaRefuot, o livro das curas. Talvez tenha alguma coisa aí no mundo da Disney, algum outro lugar, Harry Potter, mas aqui a Gemara conta pra gente, quando a Gemara conta pra gente é um fato que that's how it is, assim é ou assim foi no caso. Havia esse livro chamado Sefer HaRefuot, e esse livro era um livro que trazia cura para cada uma das enfermidades que havia naquela época. Por exemplo, a pessoa estava com dor de cabeça, ele faz tal coisa. A pessoa estava com um inchaço no braço, ele fazia tal coisa. E daí por diante. Havia cura para qualquer tipo de, longe da gente, enfermidade. A gente podia traduzir isso como o sonho de consumo de qualquer um. Se a gente soubesse desse livro, por exemplo, hoje, só entre parênteses, as pessoas pagariam milhões pelo livro. E na verdade pagam já. Como assim? Explico. Quanto que uma pessoa paga para ter saúde? Se a pessoa tem, de novo, longe da gente, que a gente tem a saúde de 120 anos, mas aqueles que por qualquer razão precisam, que estão doentes, a pessoa é capaz de pagar milhões para descobrir o médico certo, o tratamento certo, a internação, os remédios. Tudo isso é um mundo. O mundo da medicina é um mundo que a gente sabe que são milhões e milhões e milhões e bilhões de dólares por ano. Então, tentem imaginar, pessoal, quanto tempo, quanto dinheiro, quantas emoções são investidas em casos de saúde ou o contrário. E se a gente tivesse o Sefer HaRefuot, seria algo maravilhoso. Quem não gostaria, provavelmente, seriam os doutores que iam perder o trabalho, os hospitais e os laboratórios, né? Mas, do resto, o mundo seria um mundo muito mais feliz. Tentem imaginar que não existissem nem uma enfermidade no mundo. Ou seja, existiria, mas está lá a cura. Olha no Sefer HaRefuot, olha no almanaque da cura. Sefer HaRefuot mais uma vez. E de imediato, depois de uma semana, a pessoa seguindo os steps, ele seria curado. A pergunta que se faz é, Sefer HaRefuot, where are you? Cadê você? Tá bom, a Gemara contou pra gente que havia um Sefer HaRefuot, o livro da cura, mas um minuto, aonde está você? E aqui, pessoal, tem uma coisa muito curiosa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse Sefer HaRefuot, por isso que eu falei que aconteceu na época do rei Hiskiau, o Sefer HaRefuot foi nignaz, escondido de forma respeitosa pelo rei Hiskiau. E a pergunta é por quê? E pior de tudo, a Gemara fala pra gente qual foi a reação dos nossos sábios quando viram isso. Diz o Talmud que os nossos sábios viram isso e eles concordaram com a atitude. A pergunta é,
poxa vida, algo que é o sonho de consumo de qualquer nação mundial do globo terrestre, e de repente o rei Hizquiyahu escondeu ele, por isso que a gente não tem ele até hoje, e os sábios concordaram com a atitude dele? A pergunta é por quê? E a resposta, pessoal, é algo muito power para a gente. Apesar que a saúde é algo magnífico, e de novo, que Hashem dê saúde para cada um de nós por 120 anos de vida, mas a gente esquece, às vezes, quando a gente vive nesse mundo, nas palavras do Zohar HaKadosh, a pessoa vive nesse mundo, ele ou ela tão acostumado, vai, volta, compra, vende, estuda, trabalha e daí por diante, que a pessoa acha que ele vai ficar aqui para sempre. E a gente acaba esquecendo, no tempo limitado que nós estamos aqui, qual que é o nosso propósito. Prestem atenção. A gente fala muitas vezes durante o nosso dia, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, obrigado Hashem, ou no português, claro, você vai para tal lugar, qualquer pessoa no mundo, fala, se Deus quiser. Né? Mas a gente é ocupado com um dia a dia que tem muitas tarefas sociais, econômicas, familiares, e é difícil encontrar alguém ciente de Hashem durante os afazeres diários fora da sinagoga. Dentro da sinagoga também é um desafio, mas fora da sinagoga o desafio é maior. Sabe quando a gente, pensei um exemplo, quando a gente abre o computador, por exemplo, ou o celular para fazer alguma coisa, no meio a gente se distrai com outra coisa, não sei se já aconteceu com algum de vocês, e aí de repente a gente pensa um segundo, peraí, o que eu vim aqui fazer mesmo? Eu abri o computador, eu peguei o celular para mandar uma mensagem para alguém, para pagar uma conta, para comprar alguma coisa, no meio eu me perdi e eu já nem lembro mais para que eu peguei o computador ou o celular. A gente às vezes acaba entrando em algumas avenidas da vida que a gente esquece o porquê a gente embarcou na vida para começar com. O que isso tem a ver com Sefer Arifot? O rei Hizquiyahu, que era um tzadik, 700 anos antes da Era Comum, mais ou menos, mais uma vez, ele viu que Hashem, de vez em quando, sentia a falta da pessoa. Ele falou, olha, eu preciso de você de volta. E aí Hashem mandava algum machucado na pessoa, alguma enfermidade, que a pessoa voltava a se ligar com Hashem. E sentia que ele ficou doente, ou ela ficou doente, então ele fazia tefilá, se aproximava mais de Hashem, lembrava de volta de Hashem, que às vezes sem querer a gente esquece, mais uma vez. Fazia teilim, tefilá, o que fosse. De repente, quando as pessoas lembraram que tinha o Sefer Arifot, tomaram conhecimento desse Sefer Arifot, falaram, peraí, eu não preciso mais de Hashem. É só abrir na página 127 e seguir as instruções, tirar uma print da página 127, ok? Vinha outra pessoa com outra enfermidade, a tua enfermidade está na página 122. Abria outra página lá, procurava e assim seguia, e funcionava. Mas as pessoas se curavam, pessoal, mas olhem que power, e é maravilhoso isso, mais uma vez, mas esqueciam de um detalhe importante, que tem Hashem no mundo. Porque quando a gente fica autossuficiente, a pessoa acaba esquecendo que a gente precisa de Akadosh Baruch Hu para viver neste mundo. Eu me resolvo sozinho. Eu já tenho Sefer Arifot, eu não preciso de ninguém, nem no caso de Hashem. Por isso que até hoje nós não temos mais o Sefer Arifot. Cada vez que a gente olha uma farmácia, cada vez que a gente olha de longe, que não precisa, um hospital, um consultório médico, um laboratório de exame, isso tudo é consequência de não termos o Sefer Arifot, assim diz o Talmud para a gente, óbvio. E por que a gente não tem o Sefer Arifot? A resposta é porque quando tinha o Sefer Arifot, a pessoa tinha uma vida saudável, só que sem Hashem. E pensei comigo mesmo, talvez a Gemara está vindo ensinar para a gente que uma vida saudável, que todos nós tenhamos, mas uma vida saudável voltando sem Hashem, não é vida na perspectiva correta do mundo. Uma vida saudável, sem estarmos juntos com Hashem, não é uma vida. A tal ponto que Hashem falou e concordaram Chachamim com Hizquiyahu HaMelech, é melhor guardar o Sefer Arifot para que as pessoas
lo aleno que fiquem doentes, longe da gente, lembrem de Hashem. Não é à toa, meus queridos, que a gente tem tefilin, a gente tem tzitzit, sai da sinagoga tem mezuzá, reza minchá, quando come, onde for comer tem que fazer uma brachá. Hashem nos deu alguns lembretes, alguns presentes, que são algumas paradas obrigatórias do nosso dia, falando, olha, eu quero, Hashem dizendo, que você, nós, todos aqui nós, isso mesmo, eu e você, lembremos dele maiúsculo, por isso que Hashem deu alguns pontos de parada no nosso dia a dia, chamado mitzvot. Mitzvot são lembretes de nós nos reconectarmos a Hashem durante o nosso dia. E Hashem está falando, olha, por favor, aonde você for, me leva junto com você. Repito, as mitzvot são aonde nós formos, China, Bom Retiro, Higienópolis, Rio de Janeiro, Manhattan, Nova York, Argentina, aonde a gente estiver, pessoal. Não só no Kotel Maravi, não só na sinagoga, não só no Bet HaMikdash. Me leva, diz Hashem, aonde você for. Sabe que eu estava conversando com um jovem aluno meu, ele está abrindo um trabalho muito grande, investimento de capital muito grande. Ele contou para mim que está indo essa semana para o interior, alguma cidade aqui, 3 horas daqui de São Paulo de avião. E eu falei para ele, olha, agora que você está abrindo um negócio novo, eu vou te dar uma dica. E usa ela para você ter sucesso na tua vida e no teu trabalho também, Bezrat Hashem. Ele falou, qual que é a dica? Eu falei, olha, aonde você for, nunca vá sozinho. Ele falou, como assim, Rabino? Às vezes tem coisas de negócio que eu preciso sozinho. Eu falei, sozinho nunca vai. Ele falou, como assim? Eu falei, te explico. Sempre que você for para algum lugar, leva ele junto com você. Quem é ele? Hashem. Nunca vai sozinho. Aonde você for, leva Hashem junto com você. Eu falei para ele, olha, você acha que você está indo comprar um galpão no interior? Caso dele. Na verdade, isso é parte, mas você estar no avião, você está no aeroporto, você está negociando com uma pessoa, seja ele Yehudi ou não, você está indo levar Hashem aonde você for. Então, já que você está indo com Hashem, se comporte dignamente. Quando a gente vai com Hashem, pessoal, a gente vai diferente. Não que a gente somente se comporta diferente, que isso é maravilhoso, mas a gente vai com uma outra energia. Eu não estou indo sozinho. Porque quem é sócio no meu business é eu, junto com o respeito de Akadosh Baruch Hu. Quando a gente viaja assim, quando a gente sai assim na rua, a gente é um outdoor móvel propagando, no caso, Hashem. Quando a gente entra na sinagoga, é mais fácil, talvez, também é um teste hoje em dia, mas trazer Hashem junto com a gente. Mas quando a gente sai da sinagoga e leva Hashem para onde a gente for, isso é gigante, pessoal. E a pessoa pode levar Hashem aonde ele estiver. Eu li uma história faz alguns anos que queria compartilhar com vocês. Um jovem casal, em Israel aconteceu essa história, estava no Shabat e de repente ele vê que a pele dele estava um pouco inchada, uma coisa um pouco mais preocupante, então eles ligaram para a Tzalá e a Tzalá falou, olha, nesse caso aqui é algo importantíssimo, mesmo que é Shabat, nesse caso a própria lei do Shabat permite, em um caso específico, você precisa ver tal profissional. E ele pegou o carro no meio do Shabat junto com a esposa, precisou ir lá ver, dirigiu para outra cidade, algumas horas, e foi ser atendido por esse profissional médico que é um Yehudi, só que não secular. Então esse casal que é Shomer Shabbat, que cuida do Shabat, foi até esse médico secular, não religioso, para ser atendido. E ele mostra, e o médico que entendia muito bem disso, falou, olha, eu sei o que você tem, é algo importante, ainda bem que você veio aqui hoje, não esperou até amanhã, mas uma das minhas regras é que eu só dou minha consulta depois, mediante ao pagamento. Ele falou, mas hoje é Shabbat, eu não tenho como que te pagar, eu te peço por favor para me atender, e sábado à noite eu vou te dar o cheque, eu te pago. Ele falou, olha,
eu não atendo sem pagamento antecipado. Então esse Yehudi falou, tá bom, nesse caso eu vou ter que me virar. Ele tinha o cheque no bolso, que ele sabia que ele ia precisar, mas queria tentar para depois do Shabat, mas não conseguiu. Ele tirou o cheque e perguntou quanto custa a consulta. O médico falou 500 shkalim, em hebraico, Hamesh Meot Shkalim, 3 palavras. Esse Yehudi foi lá, fez o cheque, deu para o médico abre o cheque e agora está pronto a dar o veredito do que o paciente precisa fazer. Só que o médico olha o cheque, está escrito, fala para ele, olha, está escrito aqui no cheque, Elef Shkalim, 1.000 e não 500. Eu falei que minha consulta custa 500, porque você me deu 1.000. E o médico olha para ele e fala para ele, olha, eu vejo que você é uma pessoa, me permita, simples, e alguém que faz diferença 500 Shkalim a mais ou menos. Então se eu te falei que custa 500 a consulta, por que você me deu um cheque de 1.000? Esse Yehudi falou o seguinte, porque hoje é Shabat. Ele falou, e daí? Ele falou, olha, eu estou doente, então eu preciso pegar o carro para vir ser consultado no Shabat. Mas escrever um cheque não é parte da minha doença. Então eu preciso diminuir o máximo que eu puder a profanação do Shabat. Então se eu escrever 500 shkalim em hebraico, Hamesh, 1, Meot, 2, Shkalim, 3, são 3 palavras. Se eu escrever Elef Shkalim, são 2 palavras. Eu prefiro pagar o dobro e escrever menos palavras no Shabat do que pagar metade do valor que deveria, ou no caso seria a consulta 500, fazendo uma escrita no Shabat a mais. O médico olhou para ele, guardou o cheque, fez a consulta e contou para a esposa dele o que aconteceu. Meus queridos, a esposa falou, se esse paciente era alguém simples, estava pronto a pagar 500 shkalim a mais, 1.000 em vez de 500, para não escrever uma palavra a mais no Shabat, nós também somos Yehudim. A gente precisa procurar o que é o Shabat. Sim, a história aconteceu em Israel. Tem gente em Israel que não sabe o que é o Shabat. Infelizmente, não teve o privilégio. Esse casal, médico e senhora, foram procurar e a vida deles mudou daí para frente. E sorte do paciente, aquele cheque nunca foi cashed, nunca foi depositado no banco. O médico colocou lá na parede para lembrar para ele o que fez ele voltar a Hashem. Quando a gente leva a Hashem aonde a gente vai, nós impactamos o outro. Com pedaço de papel, com um cheque, a gente pode mudar a vida de uma pessoa. Com uma história acima. E às vezes eu pergunto, pessoal, para mim mesmo, e queria perguntar para vocês, uma pergunta importante. Por que é tão importante a gente sempre estar com Hashem e de verdade lembrar que nós dependemos 100% de Hashem? Vou contar para vocês. Porque eu sempre faço uma pergunta para os meus alunos. Hashem cuida de quem? Todo mundo me responde, eu sei que não é poker aqui, all in. Hashem cuida de todo mundo. É uma resposta fofa, um patrocínio Hello Kitty, mas o Humash, a Bíblia do conceito de emuná, confiança em Hashem, é o livro chamado Chovat HaLevavot, escrito pelo Rabbeinu Bechaye. O Bechaye, só curiosidade, veio na época do Rashi, pessoal. Não parece que eles se encontraram, porque o Rabbeinu Bechaye viveu na Espanha e o Rashi viveu na França. Esse livro, Chovat HaLevavot, foi escrito em árabe. Rabbeinu Bechaye escreve o seguinte, traduzido para o hebraico, né? Rabbeinu Bechaye escreve as seguintes palavras, pessoal, a gente tem que enquadrar isso. Hashem cuida de todo mundo? Rabbeinu Bechaye, talvez Hashem gostaria de cuidar de todo mundo, mas não cuida de todo mundo. Como assim? Leio para vocês as palavras dele. O Misheboteach b'mashu acher chutz me'Hashem, se alguém confia em algo ou em alguém fora de Hashem, seja porque ele é muito talentoso, seja porque ela é muito rica, seja porque qualquer coisa. Hashem, a Elohim, Mesir mimenu hashgachato, Hashem tira a providência divina de fulano, Veozev oto beyad mi sheboteach alav, e deixa ele nas mãos de quem ele está
se apoiando sobre. Ou seja, Reuven, sempre que vê um amigo Shimon, porque é uma pessoa muito bem-aventurada no mundo dos trabalhos, fala, uau, esse é o cara, se cumprimentou, ele não lava mais a mão, ou, ele é Deus para mim. Deus aqui e Deus no céu. Ele é Deus aqui e tem outro Deus no céu. Hashem falou, olha, se ele é teu Deus, Habib, fica tranquilo, deixa ele cuidar de você, porque você não precisa mais de mim. Diz o Rovat Levavot, de quem Hashem cuida? Depende de quanto nós confiamos em Hashem. Quanto mais a gente confia em algo ou em alguém que não Hashem, menos Hashem está conosco. Quanto mais nós confiamos em Hashem, mais Hashem cuida da gente. Novidade. E é um trabalho que a gente tem que fazer a vida inteira para trabalhar o nosso eu, para confiar cada vez mais em Hashem. Não é fácil, mas por isso que a gente vive 120 anos. Mas a gente precisa saber do princípio, Hashem cuida de todo mundo? Não. E sim, depende quanto nós estamos predispostos a nos entregarmos na mão de Hashem. Quanto mais nós confiamos em Hashem, mais Ele cuida da gente, e o inverso também é verdadeiro. Hiskiyahu, quando guardou o Sefer Rifot, foi muito corajoso. Porque depois, Chachamim falaram, a gente concorda com você, mas podiam não concordar com ele. E o mundo inteiro já não tinha mais cura por causa dele. E fiquei pensando comigo mesmo, da onde Hiskiyahu teve a audácia, me permitam, a coragem de mudar o mundo, de criar hospitais, criar médicos, criar laboratórios, remédios. Ele tinha tudo isso na mão. Pessoas iam viver muito mais saudáveis por muito mais tempo, e graças a ele, perderam isso. Da onde ele teve a coragem e a audácia? E Hiskiyahu foi uma pessoa sábia, e Chachamim mais uma vez concordaram com a atitude dele, de tomar essa atitude. O Gemara não conta, mas eu queria me aventurar aqui a pensar junto com vocês. A Gemara no Tratado de Yomá, na página 76, conta pra gente o seguinte. O Gemara fala bastante sobre o man, aquela comida, aquele alimento celestial que caía diariamente no deserto, e a Gemara faz uma pergunta a power. Por que quando Hashem mandou o man, pergunta Rabbi Shimon Bar Yochai no Talmud, por que ele não mandava o man, Bolsa Família, uma vez por mês? Por que ele não mandava aquela ajuda uma vez por ano? Pronto, é bônus de uma vez por ano e resolve. Em vez de mandar cada dia X, manda 30X no final do mês, ou manda 365X uma vez por ano. Por que o man tinha que cair a todos os dias? E o Talmud responde para a gente o seguinte, porque se Hashem mandasse o man uma vez por mês, uma vez por ano, nós lembraríamos de Hashem uma vez por mês, uma vez por ano. Então Hashem falou, já que eu faço questão, diz Hashem, de ter você, isso mesmo, você comigo, então a única forma é, cada dia e dia, vem comigo, vem na minha mão, na mão de Hashem, pegar o man e se lembre de mim. Hashem falou, eu não abro mão de você. Hiskiyahu entendeu que já que Hashem, eu acho, não abre mão da gente, ele ensinou para a gente isso no Man, e com Sefer Arifot, estava todo mundo esquecendo de Hashem, porque o dia é tão ocupado, e a gente, quando não precisa de Hashem, a gente consegue se virar de outra forma. Hiskiyahu falou que a vida sem Hashem não é vida. Então o que adianta viver 120 anos sem Hashem? Nada. No caso, talvez, pode ser, que essa foi a dica que Hiskiyahu teve para poder tomar atitude corajosa demais e audaciosa demais, que no fim Chachamim concordaram com ele, de guardar o Sefer Arifot para sempre. Hashem fala, aonde você for, por favor, me leva junto com você, eu faço questão de estar com você. E aqui, pessoal, olhem a diferença de viver com Hashem ou não. Vou contar para vocês uma história verdadeira. Menachem, dono de uma makolet, num bairro em Jerusalém, em Bnei Brak, chamado Ramat El-Hanan, em Israel. Ele escutou que o vizinho da makolet, no final da rua, pegou fogo a loja dele. Makolet é um mini supermercado. Reuven escutou que o vizinho, a loja dele pegou fogo, e até ele reformar a loja, semanas, ele ia perder todos os clientes. Óbvio que para o próprio Reuven. Então Menachem, dono da loja que não pegou fogo mais uma vez, foi até ele e falou, olha, eu tenho uma ideia. Ele falou, ideia do quê? Ele falou, eu queria te ajudar.
Falou, como? Você é meu competidor? Ele falou, sim, mas eu queria te ajudar. Falou para Shimon o seguinte, olha, eu vou te ajudar com um pouco de mercadoria que eu tenho, vou pegar meus filhos para te ajudar, quem conhece Israel sabe que é assim que funcionam as coisas, e a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar um container, você aluga um container, coloca na frente da sua loja até conseguir pintar ela e arrumar ela, porque aí você não perde seus clientes. E eu vou te ajudar a fazer os primeiros pedidos, que você agora está com a cabeça ocupada, eu faço os pedidos, mando entregar na sua loja, e aí você vai tocando o seu negócio lá, e eu tocando o seu negócio aqui, para você não perder os seus clientes. Shimon, que teve a loja queimada, falou, isso deve ser um sonho. O meu competidor Reuven, do outro final da rua, que tem a mesma coisa do que eu, Makolet, veio me ceder ajuda. Isso é, eu confio em Hashem, quem manda minha parnassá é Hashem, não é ele ou ela. No caso, porque eu não posso ajudar um outro Yehudi, mesmo que seja o meu competidor, já que Hashem manda minha parnassá. Conforme o Talmud diz para a gente, antes de continuar, que ninguém tira ou acrescenta parnassá para ninguém. Porque o parnassá de cada um de nós, o sustento de cada um de nós, quem manda é Hashem. Em outro local, quem conta isso era Yitzhak Zilberstein. Histórias duas, ambas verdadeiras. Essa primeira que contei para vocês é a seguinte, a que vem agora. Em Jerusalém, na mesma época, tinha outro Yehudi, Reuven, que também tinha uma makolet, uma lojinha, um supermercado há anos, sustento dele. Um vizinho, depois de 9 anos que Reuven já tinha sua makolet, um novo vizinho decide abrir uma nova makolet. Só que esse novo vizinho, Shimon, abre sua makolet, das 6 às 9 da manhã, vai para a sinagoga rezar em seguida e o resto do dia passa o dia no Bet HaMidrash estudando. Ele com 3 horas falou, consigo me virar com o meu sustento e o resto do dia eu posso me dedicar à Torá. Reuven, dono da primeira makolet, ficou muito bravo, eu tenho uma makolet aqui há 9 anos, esse cara chegou no bairro, vai abrir outra loja, eu vai tirar minha parnassá, vai tirar o meu sustento. Reuven, história verdadeira, liga para a Polícia Federal em Israel e fala para ele, olha, eu escutei que tem uma nova lojinha do lado, que eles não estão, o dono não faz coisas com meia nota, não paga imposto, é bom vocês irem verificar. No dia seguinte, pessoal, a Polícia Federal passa lá. Só que a Polícia Federal passou às 11 da manhã e começou a procurar a lojinha, o supermercado, a makolet. E ela vê que a makolet, tinha uma makolet lá, só que estava fechada, porque o outro só trabalhava das 6 às 9. Então ela foi para a makolet do Reuven, que é o próprio homem que queria prejudicar a makolet ao lado. Porque foi a makolet que eles viram aberta. Entraram lá, e esse homem teve que fechar a sua makolet por não estar pagando tudo na risca, e a makolet ficou fechada por semanas. O primeiro vivia com Hashem. Na primeira história, Reuven vivia com Hashem, foi ajudar o dono da makolet que pegou fogo. O segundo, que tinha uma makolet que abria das 6 às 9, ele não suportou isso, vivia sem Hashem, porque achou que é o vizinho que manda parnassá, não é Hashem. Foi brigar e no fim acabou tendo a sua loja própria fechada por ele mesmo, que ele ligou para a Polícia Federal e acabou se prejudicando. Essa é a diferença de se a gente vive com Hashem ou vive somente fingindo no Baruch Hashem. O nosso job, pessoal, não é levar Hashem para o Shamayim, porque Hashem já mora bem no Shamayim. O nosso job é trazer Hashem intacto, limpo, clean, dignamente aqui para a Terra. Viver com os olhos de Hashem nesse mundo. A vida é outra. Às vezes a gente, tenta dar aula de emuná, dar aula de confiança para Hashem. Hashem fala, não, eu já sei o que é emuná, diz Hashem próprio. Viva comigo. A gente tem que aprender o que é ter emuná. Isso é um job que demora 120 anos, pessoal, e é normal, mas a gente precisa estar falando sobre isso e se aperfeiçoando. E olhem que power, pessoal. Um dos grandes comentaristas no Humash, chamado Malbim, ele fala que, olhem que magnífico, ele traz sobre a história de Yosef, que os irmãos venderam Yosef, todo mundo conhece a história. E aí o que aconteceu? Os irmãos venderam Yosef para se livrar de Yosef.
Se a gente for olhar a história, olha que magnífico, diz o Malbim, o que aconteceu foi que os irmãos fizeram Yosef virar o grande. Os irmãos queriam se livrar de Yosef, justo o ato de vender ele para um, para outro, fez com que Yosef terminasse no Egito, sendo vice-rei do Egito. O homem do mundo, a potência mundial, era Yosef. Quem fez isso? Yosef. Não, foram os irmãos que queriam erradicar Yosef, foi isso que ajudou Yosef a virar Yosef. Diz o Malbim para a gente tenta às vezes ensinar a Hashem como conduzir o mundo. Hashem fala, eu sei conduzir o mundo. Quando a gente tenta passar a perna nos planos de Hashem, Hashem fala, meus planos vão acontecer de qualquer jeito. E às vezes, se você não quiser muito e tentar deturpar eles, você vai ser o causador dos meus planos acontecerem. Como foi no caso dos irmãos de Yosef. O que veio logo em seguida, logo depois de Yosef? O Paró. Olhem que power, pessoal. Vayakom melech chadash al Mitzrayim, passuco famoso, se não é que fique agora, apareceu um rei novo no Egito, no caso o Faraó, que foi escravizar o povo judeu em seguida, al Mitzrayim asher lo yadet Yosef, que não conhecia Yosef. O Kliakar, um dos comentaristas do Humash, fala algo magnífico nessa linha de pensamento que a gente está falando. O que quer dizer asher lo yadet Yosef? Ele não aprendeu com Yosef, por quê? Paró viu que os irmãos venderam Yosef para tentar se afastar de Yosef e matar Yosef. No fim, foi isso que fez Yosef subir ao pedestal. Paró viu a lição e não aprendeu. Falou, eu vou conduzir o mundo, não Hashem. Paró falou para ele, ok, eu tenho uma ideia. Então assim explica o Kliakar, o passuco. Vayakom melech chadash al Mitzrayim, apareceu um rei novo no Egito, asher lo yadait Yosef, que não aprendeu da história de Yosef. Tentou de novo ensinar Hashem como conduzir o mundo. Fiquei pensando comigo, pessoal, olha o que vem logo em seguida. O que vem logo em seguida? Hashem fala, você quer me ensinar a governar o mundo? Ok. De quem você parou tem mais medo no mundo? Do Salvador do povo Yehudi. Relax, deixa comigo. Hashem falou, eu vou colocar ele dentro da tua casa. Você vai pagar os boletos da escola de inglês dele, da escola de Humash dele, da escolinha dele, do médico dele, da vacina dele, seguro de saúde, comida, tudo você. Por quê? Lembrem, Moshe Rabbeinu nasceu no palácio do Yosef, de Paró, melhor dizendo, e Paró que pagou os boletos de Moshe Rabbeinu até Moshe Rabbeinu virar gente. Olhem que power, pessoal! A gente não tem que dar aula para Hashem de como conduzir o mundo, Hashem sabe. A gente tem que trazer Hashem para o nosso mundo e viver junto com Hashem de forma íntegra. A gente vê algo magnífico. No Tratado de Shabbat, na página 119, a Gemara conta para a gente uma história que talvez é famosa, a gente acha que é uma historinha, mas é uma Gemara. Havia um homem muito rico, conta a Gemara fala um pouquinho sobre astrologia lá. A Gemara conta que naquela época do Talmud, hoje em dia não existe mais isso, mas na época do Talmud havia algo forte e vivo, o conceito chamado astrologia de conseguir entender a ciência de ver o futuro. Esses astrólogos chegaram para um senhor e falaram para ele, olha, cuidado que você é uma das pessoas mais ricas aqui e você vai perder todo o seu sustento para um tal de Yosef. Esse senhor falou para os astrólogos, relax. Os astrólogos falaram, ok, o dinheiro é teu, você faz o que você quiser. O que esse milionário fez? Vendeu todas as propriedades dele, comprou uma pedra preciosa muito grande, mas que ele conseguia colocar no bolso. Falou, daqui ninguém me tira. Colocou a pedra no bolso. Pedra que valia milhões, uma pedra muito cara. O Maná conta que um dia ele estava passando por uma ponte, teve um vendaval forte e a pedra voou e caiu na água. O homem ficou desesperado, perdeu a pedra, mas pelo menos ele não perdeu a fortuna dele para o famoso Yosef. Achava que não. Talmud conta que caiu na água, peixe engoliu a pedra, o pescador pegou esse peixe e foi vender na feira, Erev Shabbat, sexta-feira à tarde. Mas era um peixe muito grande, peixe grande, mais quilos, custa mais caro, ninguém queria comprar. O único homem que estava disposto a pagar um preço alto para respeitar a mais o Shabbat, quem era? Yosef. O chamado Yosef Mokir Shabbat.
Yosef, que era muito cuidadoso, Mokir Shabbat, com respeito do Shabbat. Óbvio que ele abriu o peixe para comer e ele encontrou aquela pedra preciosa, onde os astrólogos falavam para ele, olha, o teu dinheiro vai acabar na mão de Yosef Mokir Shabbat, independente do que você fizer. E eles estavam certos. E pergunta o Ben Ish Chai qual que é o ponto dessa história. Contar para as criancinhas lá no maternal, na escola judaica, legal, bonito, mas qual o ponto para nós adultos dessa história de Yosef Mokir Shabbat, que o Talmud conta para a gente? Diz o Ben Ish Chai no seu livro Ben Yoyada, algo giant. Ele fala o seguinte, que Hashem veio contar para a gente o seguinte, o Retzon Hashem, a vontade de Hashem vai acontecer, queira ou não. Porque quem manda no mundo é Hashem, e a gente não tem como ir contra isso. Ou seja, pessoal, olhem que magnífico, o homem estava predefinido a perder a parnassá dele para Yosef Mokir Shabbat, porque quem controla o mundo é Hashem. Vendeu as propriedades, colocou no bolso, caiu na boca do peixe e foi parar na mão de Yosef Mokir Shabbat. Por quê? Porque o nosso job não é ensinar Hashem como conduzir o mundo, nem dar instruções para Hashem. É trazer a Kadosh Baruch Hu para a nossa vida. Quem traz a nossa parnassá e quem tira a nossa parnassá não é se abrir o competidor do lado ou não abrir. Quem manda a parnassá, o sustento para cada um de nós, é a Kadosh Baruch Hu, única e exclusivamente. Estar com Hashem, meus queridos, fase final do shiur, é termos Hashem de sócio nas nossas vidas. Tem um Rav famoso, Rav Levi Yitzhak Mibarditchev, o professor dele era o Rebbe de Mezrich. Ele costumava dizer algo muito interessante. Tem um passuco no Tehillim que diz para a gente o seguinte, Aboteach Bashem Chesed Sovevenu. Tehillim, capítulo 32, verso 10. Aboteach Bashem, aquele que acredita em Hashem, Chesed Sovevenu, vai estar vivendo, circundado com bondade de Hashem. A gente, na verdade, acha que isso aqui é uma coisa bonita. Disse o Rebbe Levi Yitzhak Mibarditchev, eu escutei do meu professor mais uma vez, o Rebbe de Mezrich, o seguinte, que isso não é uma promessa, isso é um fato, que Aboteach Bashem, aquele que acredita em Hashem, certeza Chesed Sovevenu. Não é uma promessa, não é algo fofo, não é algo Hello Kitty, mas sim é um fato. Igual que gravidade é um fato, Aboteach Bashem, Chesed Sovevenu, aquele que acredita em Hashem, estará circundado com Chesed, é um fato. Porque quem faz o certo com Hashem, quem anda com Hashem quer dizer faz o correto. Porque Hashem quer que a gente faça o correto e tem leis no Shulchan Aruch, no Código de Leis. Quem anda com Hashem, quem faz o correto, queridos, nunca sai perdendo. Isso é ter emuná. Diz o Midrash Rabbah em Parashat Kitetse, Amar HaKadosh Baruch Hu, Shim'u li, me escute, dizendo Hashem, She'ein Adam Shomea li umafsid. Não existe uma pessoa que me escuta Hashem dizendo e sai perdendo. Às vezes parece que sim, mas aquele que anda com Hashem, que Hashem é sócio na vida dele e se comporta conforme as leis de Hashem, todo mundo erra. Mas aquele que quer andar nas leis de Hashem, aquele que segue o Shulchan Aruch, aquele que pergunta qual que é a vontade de Hashem, Ein Adam Shomea li umafsid. Essa pessoa nunca vai se prejudicar, seja corporalmente, seja financeiramente. Eu sei que é um teste, mas pessoal, Hashem disse, está no Midrash, Shim'u li, me escute, please. Ein Adam Shomea li umafsid. A pessoa nunca vai sair perdendo quem me escutar. E vou finalizar com uma história que ilustra muito bem She'ein Adam Shomea li umafsid. A pessoa que escuta Hashem, que vive com Hashem, que Hashem é sócio na vida dele, ele impacta os outros, ele vive bem e ele nunca sai perdendo. A história verdadeira é essa. Com ela a gente conclui. Moti, em Israel, 34 anos de idade, ele trabalha, ou na época da história trabalhava, tinha 34 anos, trabalhava com imóveis, construção, imóveis, galpões, compra e venda. E tinha 3 filhos, tem 3 filhos e mora numa casa luxuosa em Herzliya, quando a história aconteceu. Ele
secular. Mais uma vez, em Israel, infelizmente, tem pessoas que não tiveram oportunidade de ter acesso à Torá, por enquanto. E um dos amigos dele, de escola, falou para ele, olha, eu escutei que tem um Shabbaton, um Shabbat, organizado por uma instituição, e vai ter algum shurim, shurim sobre Torá, e eu estou indo, eu gostaria que você e sua esposa e seus filhos viessem comigo. Aí Moti falou, onde que é? Falou, um hotel chique lá no norte, bonito, tudo arrumado. Ele falou, olha, está tudo gostoso, caprichado, eu sou uma pessoa mais fina, e o hotel é fino e eu vou. Então, Eric passou um tempo gostoso na mesa, conversando com seu amigo Moti, família, as duas famílias se reencontraram, conversaram bastante, e óbvio, tinha algum shirim sexta-noite, sábado de manhã, etc e tal. E esse homem Moti, que era completamente secular, mas é uma pessoa muito intelectual junto com sua esposa, sempre que terminava algum dos shirim, alguma das palestras de Torá, ele ficava discutindo com a pessoa que deu shiur para entender melhor, porque ele era uma pessoa muito intelectual e queria saber a fundo os detalhes. Terminou o Shabat, domingo eles foram embora, voltaram para casa, domingo estava em casa, e ele volta para a esposa no caminho de volta e fala para ela o seguinte, olha, a gente aprendeu tanta coisa nova, que a gente nem sabia que existia, mesmo morando em Israel, a gente precisa aprender mais de quem nós somos, de quem é a nossa religião, de o que é a Torá, porque nós somos Yehudim. E passo a passo, devagarzinho, porque é assim que se faz de forma saudável, tranquila, ele começou a mudar a casa dele, ser kasher, mudou a escola dos filhos para uma escola que condizia com as leis da Torá. Ele começou a ir no shiur semanal, depois diário. A esposa começou a se vestir melhor e tudo foi mudando na casa deles e a vida mudou e a família mudou por causa de um Shabat. E de repente, pessoal, como a gente falou, aquele que cumpre a vontade de Hashem nunca sai perdendo. Um dos shiurim que ele teve um nó no estômago, literalmente. O que aconteceu? Depois de muitos anos de frequentar shiur, ele estava no shiur de Gemara, e a Gemara começou a abordar que é proibido alguém trapacear o outro, seja intelectualmente, seja moralmente, seja financeiramente. E quando ele escutou isso, ele teve um nó no estômago. E ele perguntou, isso é verdade para um Yehudi, para não Yehudi? E o Magid Shur, o Rav, que estava dando Shur, falou, isso é verdade para qualquer um. Um Yehudi não pode ser desonesto, seja moralmente, seja intelectualmente, seja financeiramente, com um Yehudi ou com um não Yehudi, igualmente. É proibido, ambos casos. E ele falou assim, mas ninguém permite isso? Disse ele, não. Esse mote que ficou religioso da história, ele ficou assim assombrado, ficou pálido. E o Rav falou para ele, mas o que aconteceu? Ele falou, olha, amanhã eu vou à falência. E o Rav falou, olha, eu sei que você é uma pessoa financeiramente muito bem-aventurada, é difícil você ir à falência. Ele falou, Rav, você não está entendendo, eu de fato vou à falência. Ele falou, mas por quê? Ele falou, eu tenho negócios muito grandes e me apareceu uma oportunidade gigante de comprar um imóvel muito grande mesmo, por um preço menor do que o mercado, e eu investi todo o meu dinheiro lá. E era uma coisa para dar muito sucesso, só que infelizmente, na hora que a gente começou a reformar o interior daquele imóvel para vender ele em apartamentos, diversos apartamentos, eu vi com meus arquitetos, que não tinha percebido na hora da compra, que as fundações estavam ruins. E não dava para morar lá dentro. Então, aquele imóvel gigante, toda a minha fortuna estava investida lá e eu não conseguia fazer nada. E aí o Rav do Shur falou, tá, mas e por que você vai à falência? Ele falou, porque eu estou revendendo esse terreno para um grupo de não Yehudim e eles estão prontos a fechar negócio amanhã, mas eu nunca falei das fundações para eles. E se eu falar, eles não vão comprar, eu vou ficar com esse negócio encalhado, eu perco todo o meu patrimônio de dezenas de anos de trabalho. O Rav pensa, olha, revisa, vai e volta, fala, olha, igualmente é proibido enganar, seja um Yehudi ou seja um não Yehudi. Fala, Rav, o que eu faço? Fala, olha, quem confia em Hashem nunca sai perdendo. Esse homem, Moti, liga, pega o telefone com coragem, de verdade, foi um herói. 11 da manhã do dia seguinte, liga para o advogado dele e fala, a gente precisa se reencontrar com os compradores. E o advogado fala, de qualquer jeito, a gente tem uma reunião hoje com eles para já assinar, eles vão dar já o sinal hoje
para a venda. Ele falou, tá bom, mas eu preciso falar algo para eles antes. O advogado foi junto e Moti levanta lá com aqueles diversos compradores e aquele grupo de compradores, ele, vendedor, o advogado do lado, fala, olha, nós temos na minha propriedade um problema que as fundações não estão propícias a serem utilizadas. E os compradores olham para ele e falam, por que você contou isso para a gente só agora? Ele falou, até agora eu não sabia. Ele falou, como assim não sabia? Descobriu ontem? Ele falou, não, vou contar para vocês a verdade. Eu fui numa aula de Torá, e o Rav estava explicando naquela página da Gemara quanto é grave ser desonesto, que eu não sabia, que era proibido, seja com Yehudi ou seja com não Yehudi igualmente, e eu não desconhecia todo esse conceito da Torá, e eu aprendi, e assim que eu vou me comportar, eu estou sendo honesto com vocês. Teve uma comoção gigante na sala, os compradores saíram bravos, bateram a porta, o advogado dos compradores saiu junto, e o próprio advogado do vendedor falou, olha, mas que deboche que você fez, me avisava antes. E ele falou, olha, se eu te avisasse antes, você não ia deixar fazer isso, e eu não quero ir contra a vontade de Hashem. Eu quero levar Hashem comigo aonde eu for. Dia seguinte, os compradores ligam para se encontrar novamente. E ele falou, olha, a gente já passou vergonha uma vez, mas vai passar de novo, mas se for é necessário, porque eu avisei em cima da hora, eles têm o direito de ficar chateado comigo. Voltam os compradores, voltam os vendedores, voltam os dois advogados. Com uma maleta e fala que está aqui o valor integral, nós vamos comprar o terreno. E aí ele falou, mas eu avisei vocês. Ele falou, está ok. Escreveram na cláusula que as fundações estavam mal feitas, etc e tal, para vender. E os compradores falaram o seguinte, a gente tem certeza que você comprou isso abaixo do preço e está vendendo ainda abaixo do preço do mercado, mesmo que com lucro, a gente sabe disso. Mas você deve estar arrependido disso, então está dando uma enrolada na gente para que a gente não compre. Nós entendemos a sua jogada, a nossa jogada é pagar cash, tudo agora, não só o sinal para garantir a compra. Ele falou, mas eu estou sendo honesto. Ele falou, a gente também. A compra é nossa. Entregaram a maleta, fizeram um negócio e a história termina por aqui. Porque quem é honesto, como diz o Midrash, Amará Kadosh Baruch Hu, Shim'uli, me escutem, She'ein Adam Shomea Li Umafsid. Ninguém que escuta Hashem, que age como Hashem, que traz Hashem para o mundo, sai perdendo. Porque quem vive com Hashem é sócio de Hashem. Quem é sócio de Hashem sempre só tem a sair ganhando. Semana show a cada um de nós.